Olá, aqui é o Alexandre e essa aqui é mais uma aula da AlgoWorks para você, principalmente para você que está querendo entrar no mundo do desenvolvimento com o Spring, para você que deseja utilizar os projetos que estão debaixo desse ecossistema aí que é o Spring, que nos ajuda tanto aí na produtividade quanto ao desenvolvimento das nossas aplicações. Mais especificamente, nessa aula você vai aprender a configurar o Spring Framework, que é o projeto base de todos os outros projetos que estão debaixo desse ecossistema, que estão, na verdade, dentro desse ecossistema Spring. A gente então vai aprender a configurar, a gente vai aprender a criar, como criar um BIM Spring. Eu vou falar com você sobre os estereótipos aqui de marcação de um BIM Spring e vou comentar também com você sobre escopos. Eu vou falar com você sobre os escopos que o Spring aceita. E antes de continuar, eu só quero fazer para você um convite, que é o download aqui do nosso e-book Produtividade no Desenvolvimento de Aplicações Web com Spring Boot, que com certeza é um ótimo segundo passo para você. Logo após acabar essa aula aqui, você acessa aí alga.works/livro-spring-boot, repetindo, alga.works/livro-spring-boot. Você acessa aí esse endereço e faça o download desse livro que vai te ajudar, que vai te ensinar a criar um projeto com Spring Boot do zero, utilizando aí alguns dos projetos que estão dentro desse ecossistema. Inclusive, é importante você entender aí quando eu falo ecossistema, quando eu falo projeto. Para isso eu vou entrar aqui no site spring.io, vou entrar no site para te mostrar isso, para te mostrar um pouco mais visualmente isso que eu estou falando. Aqui no site eu vou clicar aqui em Projects e veja só, aqui cada retângulo desse aqui que você está vendo agora é um projeto que está dentro do ecossistema Spring, ou seja, o Spring ele é muito mais que um framework, Ele tem vários projetos debaixo dele. Agora, tem um projeto que se chama Spring Framework, que é o projeto base para todos os outros projetos que estão dentro desse ecossistema. Então é por isso que é importante você aprender a configurar esse framework, aprender como que ele funciona, porque esse é um primeiro passo que vai te dar uma base sólida para que você consiga aprender tranquilamente as outras coisas, os outros frameworks, os outros projetos aqui dentro desse ecossistema. E para a gente começar, eu vou vir aqui até a minha IDE, que inclusive é uma IDE construída pelo time de desenvolvimento do Spring. Na verdade, é uma IDE baseada no Eclipse com algumas funcionalidades que nos ajudam a sermos mais produtivos ao trabalhar aí com os frameworks, com os projetos que estão dentro desse ecossistema. Ela se chama Spring Tool Suite e você pode fazer o download dela aqui, voltando no browser. Se não me engano é spring.io/tools/sts. Isso mesmo, aqui, essa aqui é a página do Spring Tool Suite, spring.io/tools/sts. Basta você clicar aqui nesse botão preto, fazer o download e a instalação é bem simples, com certeza você vai tirar isso de letra aí. Voltando agora sim para a IDE, para começar aqui a configuração, então eu vou clicar com direito em Package Explorer, selecionar New e Maven Project. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui, Create a Simple Project e Next. Aqui no Group ID eu vou colocar com Alga Works. Artifact ID vai ser aula, configurando o Spring Framework. O nome, quer dizer, a versão, a versão eu vou deixar a mesma coisa, o packaging também, vou deixar o que já está configurado, que é o jar. O nome eu vou colocar a mesma coisa do Artifact ID. A descrição vou deixar vazio, você coloque aí alguma se você quiser. E eu vou clicar em Finish agora. Cliquei em Finish, talvez demore alguns segundos a mais do que demorou para mim aí no seu caso, porque o STS ou o Eclipse, independente do que você estiver utilizando, vai disparar o Maven para que ele faça alguns downloads iniciais. Então talvez demore aí alguns segundos a mais. No caso aqui eu vou abrir o POM XML,
Vou clicar aqui ó, nessa última abinha aqui embaixo, ó, POM XML, para que eu veja o XML realmente. A primeira coisa eu vou formatar com Ctrl Shift F. Aqui eu vou soltar uma linha, isso aqui é só formatação mesmo. Agora eu vou colar aqui uma tagzinha só para organização. Isso aqui não influencia nas funcionalidades, isso aqui não tem influência alguma, é como se fosse uma documentação aqui dentro do POM XML, né? Dizendo aqui que foi a Allworks que criou e tal. Agora, essa configuração aqui, ó, essa aqui eu já recomendo que você coloque, né? Que é para configurar os nossos arquivos, né? Dizer para o Maven aqui que os nossos arquivos são o TF8, né? E ela fica aqui debaixo da tagzinha Properties, e dentro dessa tagzinha você configura project.build.source com o valor o TF8. Essa outra que eu vou colar aqui, também eu recomendo que você inclua, né, que é um plugin para avisar para o Maven que a gente vai utilizar o Java 8. Né? Então eu vou salvar aqui agora, e veja só uma coisa, eu incluí esse plugin avisando que eu vou utilizar o Java 8, mas aqui, veja que aqui ainda no STS está apontando o Java 1.5. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o projeto, segura Alt, aperta F5, cuidado para não apertar F4 aí, para não fechar a IDE, F5, Alt F5 e você clica em OK. Agora veja que aqui se atualizou. Não esquece, né, de salvar o POM antes de fazer isso, porque talvez isso cause confusão. Então, depois que você salvou, colocou o plugin, que é esse aqui, colocou o plugin, salva o POM XML, seleciona aqui o projeto, Alt F5 e OK. Né? E aqui agora, no caso aqui no meu, já mudou para Java 1.8. Agora o que eu vou fazer aqui, para terminar a configuração aqui no meu POM XML, é buscar aqui no site mesmo, voltando aqui na página do spring.io/projects, eu vou clicar aqui no Spring Framework, no projeto Spring Framework. Aqui fala algumas coisas, né? Tem um resumo, né, sobre o projeto. Se você quiser a documentação, mais detalhes, você vem até aqui, ó, você escolhe a versão com a qual você quer a documentação, você vem e clica aqui em Reference, ele vai te mandar para a documentação, bem detalhado, inclusive a nossa referência, né? Eu aconselho que quando você tiver um tempo aí você dê uma olhada. E o que eu quero agora é copiar isso daqui. Eu vou clicar aqui nesse quadrinho aqui no canto superior direito aqui do retângulo, cliquei, copiei, eu vou voltar no meu POM, deixa eu expandir aqui, abaixo da tag Properties, isso é uma questão de organização minha, né? Abaixo aqui da tag Properties, eu coloco essa dependência que eu acabei de copiar. Inclusive eu salvei aqui com Ctrl S, e quando você fizer isso, no seu caso, se você ainda não utiliza Maven ou se você ainda não utilizou o Spring nessa versão aqui, 5.0.1, o que vai acontecer é que, de novo, o STS vai disparar o Maven para fazer o download dessa dependência aqui, né, dessa Spring Context, e, no caso, como ela tem outras dependências, então ela vai forçar também o download, forçar não, né, vai fazer o download das dependências da nossa dependência. Então, talvez isso demore alguns segundinhos, vai depender da sua conexão com a internet no momento. Para começar agora o projeto mesmo, a parte Java, eu vou clicar aqui em Source Main Java, com direito, e vou criar uma nova classe, que vai ser futuramente um Bean Spring. Só criar a classe não torna ela, né, um Bean Spring. Eu vou mostrar para você como configurar na parte Java, né, que essa configuração que a gente fez aqui foi a configuração do projeto, do POM XML. Vou mostrar para você como fazer isso lá na parte Java, porque a gente precisa de algumas poucas configurações lá. A classe que eu vou criar agora é uma classe de serviço, eu vou chamar aqui de usuário serviço. É simplesmente uma classe que futuramente vai ser um Bean Spring nosso. Na verdade, eu quero que ela seja uma interface. Mas depois eu troco isso. Eu vou criar aqui, ó, com algaworks.sf de Spring Framework, né? Usuário serviço e finalizar. Aqui eu vou trocar, como eu disse, né, de classe para interface. Interface. Aqui eu vou colocar um método, vou chamar void cadastrar. E esse método vai receber uma classe que eu vou chamar de usuário. Eu ainda não criei, eu vou criar ela agora. Cliquei, apertei aqui Ctrl 1, que é um atalho. Vou selecionar aqui a Create Class Usuário. Vou colocar ela no pacote Model.
e vou criar só uma propriedade aqui, ó, private string nome. Eu acho que eu não vou nem criar o getter e o setter, eu só vou apertar aqui Ctrl 3, digitar aqui toString, deve ser essa primeira opção aqui mesmo, isso, e vou clicar em OK para criar, simplesmente criou aqui o toString. Eu vou criar também um construtor, aqui public usuário string nome, this nome recebe o nome que está vendo no parâmetro do construtor. Eu acredito que eu não vou precisar do getter e do setter, né, para poder explicar a questão das configurações do Spring, então nem vou criar. Aqui está tudo certo, criei. Na verdade eu quero trocar ele de pacote também, eu vou colocar no pacote serviço, clicar em OK, Ctrl 1, aqui ó, mover para o pacote serviço, né, porque eu troquei aqui direto na classe. Então, eu apertei Ctrl 1 para ele me dar a opção de mover aqui ó, em Package Explorer. Veja que ele moveu aqui minha classe para usuário serviço. Agora eu vou criar a implementação dessa classe. Vou criar uma classe aqui, ó, usuário serviço IMPL. Vou deixar aqui no pacote IMPL. Não precisa, né, mas por organização eu vou fazer isso. Interface, eu vou colocar aqui usuário serviço. E vou finalizar. Aqui ele já colocou a implementação do método para mim. Não vou fazer nada demais aqui, vou simplesmente mandar imprimir. Sys, aqui eu digitei errado, sysout. Eu simplesmente vou mandar imprimir aqui, ó, novo usuário. 2 pontos, espaço, concatenar aqui com o usuário, por isso que eu criei o método toString na classe. Pronto, agora eu já tenho uma estrutura, eu já tenho um projeto. Agora eu quero fazer isso funcionar com o Spring Framework. Eu quero que o Spring Framework gerencie esse projeto para mim. Eu quero que ele gerencie aqui as instâncias criadas dos meus serviços, né? Eu quero que ele faça esse gerenciamento. Para isso eu preciso configurar ele aqui, eu preciso de algumas poucas configurações. E eu faço isso com classes Java mesmo. Então eu vou criar aqui uma classe nova. Vou deixar ela no pacote SF mesmo. Essa classe fica no pacote base, né, do projeto. Eu vou chamar ela de main. E já vou até marcar aqui para criar o método main para a gente. Então vou finalizar. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é limpar esse comentário. Eu vou começar agora a configurar o Spring Framework. Eu vou criar aqui uma propriedade Application Context do tipo Application Context. E eu vou instanciar ela com uma classe concreta chamada, aqui, vou colocar aqui new annotation config application context. Eu posso utilizar o Spring Framework tanto com XML quanto com anotações. Como eu vou dar preferência para anotações, então eu estou utilizando aqui a classe annotation config application context. E para avisar para o Spring qual que é o pacote base para que ele escaneie e reconheça as classes que estão com as anotações que ele usa para poder fazer as configurações dele, eu preciso informar aqui de alguma forma o pacote base, né? E eu vou informar esse pacote aqui no construtor dessa classe, e para não ter que ficar digitando aqui, colocando uma string, por exemplo, com AlgoWorks, SF, né, que é o nosso pacote, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui na classe main, class.getPackage.getName, né? E esse getName aqui está me trazendo justamente o pacote da minha classe main, que é com AlgoWorks SF. Isso é bacana porque se eu mudar o pacote dela, eu não preciso me preocupar em vir aqui e trocar uma possível string que eu vá colocar aqui no construtor dessa classe. Então eu vou saltar uma linha aqui só por causa da tela, né? Para não ficar estourando aqui a tela. E o que eu vou fazer agora é criar aqui uma instância de usuário. Isso aqui não vai ser um bin Spring, né? Isso é uma classe de modelo. Então eu simplesmente vou criar ela aqui para depois jogar ela, né? Encaminhar ela para aquele método cadastrar, que aí sim é um método de uma classe que será um bin Spring, né? Aqui eu vou simplesmente colocar aqui Alexandre, usuário Alexandre. Agora, eu vou declarar uma propriedade do tipo usuário serviço, e eu vou utilizar aqui o Application Context para poder pegar o meu bin. Então,
eu venho aqui, usuário serviço.class. Dessa forma aqui, eu estou pedindo um bin que é do tipo usuário serviço que está dentro do contexto do Spring, né, do Application Context, que é o contexto do Spring. Depois disso, eu simplesmente uso. Eu faço o uso dessa instância, né, que aqui no caso eu vou utilizar o método cadastrar. E repare que aqui está sublinhado de amarelo, deixa eu só dar uma olhada aqui e confirmar. Aqui está dizendo que o Application Context não está sendo fechado, é porque em algum lugar dessa classe aqui, dessa implementação, Annotation Config Application Context, ele implementa a interface Java I/O Closable. Então, por isso, ele está me pedindo aqui, né, para poder fechar esse recurso. E para me poder fechar, eu acredito que a interface não tem o método close. Realmente não tem. Então, o que eu vou ter que fazer é copiar aqui, declarar a variável desse tipo, né, do mesmo tipo da implementação. Nesse caso eu não vejo problema, porque eu só vou ter aqui Application Context, né? E eu sei que será somente esse aqui, então não tem muito problema fazer isso, até porque eu quero chamar o método close. Aqui no final, só para a gente ter certeza absoluta que chegou no final do nosso método main, eu vou colocar uma impressão, que vai ser a impressão aqui da string fim. E agora, vai dar um errinho aqui, mas eu quero executar, porque eu quero que você veja qual é esse erro, né? Eu já vou executar aqui run as, eu acho que está cortando aí no vídeo, mas eu estou selecionando aqui run as e vou selecionar Java Application, porque aqui eu tenho um método main e eu vou rodar esse método main agora. Ó, repare que ele não encontrou o bin do tipo usuário serviço. E por que isso aconteceu? Porque repare que eu não tenho aqui na minha implementação, eu não tenho nenhuma anotação aqui dizendo que esse cara aqui é para ser gerenciado pelo Spring, que é para o Spring colocar ele dentro do seu próprio contexto. Então, aqui ele é uma classe normal. Com certeza o Spring passou por essa classe, verificou se ela é uma classe que ele tinha que gerenciar, ele viu que não. Então, acabou que não colocou ela como um bin Spring. E com isso, na hora que eu pedi o tipo usuário serviço, né, que ele está até implementando aqui, ele não conseguiu encontrar nenhuma classe concreta, né, não conseguiu criar uma instância. Como é que então eu falo para o Spring gerenciar essa classe? Eu venho aqui e anoto ela com @component. Ou seja, eu estou dizendo que essa classe agora é um componente Spring. Se eu vier aqui na nossa classe main, mais especificamente no método main, e mandar executar de novo, run as Java Application, agora sim, veja que foi impresso, né, que eu tenho aqui a impressão da classe, do toString, da classe usuário, né, aqui o fim e o programa, né, esse mini programa nosso aqui, aconteceu com sucesso, rodou, né, com sucesso. Agora eu vou voltar aqui em usuário serviço para mostrar para você sobre essa anotação component, né, que é uma anotação do Spring que a gente usa para tornar uma classe nossa um componente Spring. E além dessa anotação, eu tenho também as anotações deixa eu lembrar aqui, @repository, eu tenho a anotação @service e eu tenho a anotação @controller. Eu tenho todas essas anotações aqui, qualquer uma delas serviria para fazer esse nosso programa funcionar. Por exemplo, se eu deixar aqui somente controller e mandar rodar o programa novamente, ele vai ter o mesmo comportamento. Veja só, novo usuário, a impressão, chegou no fim. E, deixa eu voltar aqui. Então, qual que eu utilizo, né? Qual que é o melhor de se utilizar? Hoje, por exemplo, principalmente para esse nosso caso aqui, a gente não tem, tecnicamente a gente não tem obrigação de usar uma anotação ou outra. Mas é bacana que você utilize aquela que é mais coerente com aquele componente que você está montando. Por exemplo, aqui no nosso caso, até mesmo no nome eu especifiquei que essa é uma classe de serviço, faz parte da nossa camada de serviço, né? Faz parte da camada de serviço da aplicação. Então, o melhor de se utilizar aqui nesse caso seria, né, a anotação @service. Essa anotação mais coerente
de ser utilizada. Arroba controller a gente utiliza muito quando estamos utilizando o Spring MVC, né, que é o módulo web do Spring Framework. Aqui, repositor, a gente utiliza a gente utiliza basicamente quando estamos tratando daquelas classes de acesso a dados, né, acesso a banco de dados, que são os nossos repositórios, então a gente utiliza @repositor, e component quando alguma coisa que você construir sair fora, né, dessas três aqui de baixo, é porque você está simplesmente criando um componente, você anota com @component. Inclusive, se você entrar aqui dentro da anotação, estou segurando Ctrl e vou clicar nela, aqui vai fazer o download dela, espero que... eu fez o download do código-fonte. Repare que essas anotações específicas, né, elas estão também anotadas com @component. Então, de qualquer forma, essa anotação component aqui, ela está presente. Hoje em dia, talvez você esteja se perguntando, então, qual que é a vantagem de anotar aqui com anotações específicas, né? Por que utilizar o @service ao invés de usar o @component? Primeiro é porque é uma questão de semântica, né? Para deixar as coisas bem organizadas, entendíveis, para que fique claro qual é o papel daquela classe sua dentro do seu sistema. E segundo, é porque não está descartado a hipótese de que no futuro uma anotação e outra tenha comportamentos baseados naquele papel, né, daquela classe. Por exemplo, as classes anotadas com @service, que fazem parte ali da camada de serviço da aplicação, pode ser que no futuro o Spring ele tenha uma funcionalidade ou outra baseando-se nisso, né? Ele quer colocar, por exemplo, uma funcionalidade na camada de serviço de uma aplicação. Aí como é que ele vai fazer isso? Ele vai interceptar, ele vai reconhecer todas as classes que estão anotadas com @service e colocar essa possível funcionalidade. Como eu disse, hoje não tem tanta diferença assim, né? É mais uma questão de organização, uma questão semântica, e eu costumo utilizar isso e aconselho que você também faça o mesmo. E eu vou deixar aqui @service, vou apertar Ctrl Shift O para limpar as importações, vou mandar executar aqui o programa novamente, só para ver se está tudo correto, run as Java Application, deixa eu ver aqui, vou mandar executar de novo, run as Java Application, sim, está correto. E agora eu quero só falar para você também um pouquinho sobre escopos, né? Como que funcionam os escopos aqui dentro do Spring. O Spring ele tem, por padrão, 4 escopos, que é o Prototype, que é o Singleton, e ele tem também mais 2 escopos, que são escopos web, que eu não vou abordar com você nessa aula aqui, mas ele tem o escopo de requisição e tem também o escopo de sessão. Para a gente, o interessante agora é conhecer esses 2 escopos iniciais, que é o escopo que é o Prototype, né, e o escopo Singleton, né, que no caso aqui seria uma instância para a aplicação inteira. Para mostrar isso para você, eu vou fazer uma coisa aqui bem simples, que é o seguinte. Aqui eu tenho uma instância, né, de usuário serviço. Aqui mais embaixo eu vou criar outra. Eu vou criar outra variável. Vou de novo aqui chamar aqui em application context get bin usuário serviço .class. E eu vou fazer aqui uma comparação. If usuário serviço é igual usuário serviço 2, aqui nesse caso tem que retornar, digitei errado novamente, aqui eu vou imprimir sim, são iguais. No else, vou simplesmente falar que não. Não são iguais. Aqui, nesse caso, da forma como está agora, tem que cair, né? Eu estava falando que tem que cair aqui nesse primeiro, porque, por padrão, o escopo, né, é Singleton. Então, ou seja, eu tenho uma instância só dessa classe aqui para toda a aplicação. Eu vou executar esse programa agora para a gente ver. Aqui eu vou selecionar Run as Java Application. E repare aqui, sim, são iguais.
Agora, se eu configurar o escopo aqui, ó, e eu faço isso com a notação scope, scope, o escopo padrão, né? Primeiro o escopo padrão, se eu não colocar nada, é esse escopo aqui, Singleton, e eu quero mostrar para vocês agora o prototype. Com esse escopo aqui, cada vez que o bin for requisitado aqui por getBin, cada vez será uma instância diferente, será uma instância nova. Ou seja, aqui, segundo isso que eu falei para vocês, agora a gente precisa cair, a gente tem que cair aqui nesse else, né? Não são iguais. Eu vou executar agora. Run as, ó, repare aqui que agora são instâncias diferentes e caiu no else. E se eu digitar aqui alguma coisa errada, por exemplo, aqui eu coloquei mais um E no final, eu vou ter um erro porque esse escopo não existe. Tem como eu criar um escopo customizado, por exemplo, com este nome aqui, mas nesse caso aqui eu quis mostrar para você, só para que você tome cuidado, né? Ó, repare aqui a mensagem de erro, que tome cuidado se por algum acaso você for especificar o escopo, para não digitar aqui, não escrever ele de forma errada. Tem até alguns artifícios que a gente usa para evitar esse tipo de problema no Spring, mas eu não vou mostrar nessa aula aqui, não é o foco dessa aula, até porque o escopo que a gente mais usa mesmo aqui dentro do Spring Framework é o Singleton. Dificilmente a gente usa um ou outro escopo. É lógico que vai depender do modelo que você gosta de desenvolver, né? Principalmente se você gosta, se você desenvolve aí na parte web, vai depender muito aí se você gosta de ter uma instância por requisição ou uma instância por sessão, né? Vai depender desse tipo de coisa. Mas o escopo que a gente mais usa mesmo é o Singleton, que é esse que a gente viu aqui, que é o padrão. Inclusive, por essa aula, né, eu vou deixar aqui comentado, mas a gente já aprendeu a como configurar e como fazer o uso, né? Opa, eu errei aqui, só um instante. A gente aprendeu a como configurar e fazer o uso aqui, né? Criar o nosso primeiro bin aqui do Spring Framework. Existem algumas variações em como configurar o Spring Framework, né? Mas essa aqui é uma que eu acho muito bacana, que é a forma como eu vou configurar quando eu crio projetos que não são web, né? Então é uma forma legal. Você pode aí vasculhar na documentação outros jeitos, né? Outras formas. E pode também ficar atento aí aos próximos conteúdos que a AlgoWorks for preparando para você, que com certeza a gente vai colocar uma coisinha ou outra, né? Uma aula ou outra aí, deixando isso aqui ainda mais específico, né? Quem sabe até tratando a parte web, inclusive referente a essa questão web aí da programação web com Spring. Se você está interessado, então eu recomendo, né? E vou inclusive reforçar o convite, o download aqui do e-book, né? Spring Boot, produtividade no desenvolvimento de aplicações web com o Spring Boot, para você que está aprendendo aí sobre o Spring Framework agora, você se quiser já dar o próximo passo aí em direção aí à programação web mesmo, né? Porque aqui a gente está utilizando o Spring Boot para desenvolver uma pequena aplicação web, então eu recomendo aí que você faça o download desse nosso e-book. E no mais, eu quero pedir para você nos ajudar a compartilhar essa aula aqui com outras pessoas que desejam também começar aí no mundo do ecossistema Spring, começar a aprender aí como configura o framework Spring Framework, né? Então, eu quero pedir sua ajuda, compartilha aí com seus amigos, deixa seu like aí no vídeo e um abraço para você e até uma próxima. Tchau!